Fala, Sagatiano, começando mais um vídeo aqui no canal Você Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, rumo-se como inscrito aqui na Praça no YouTube. Conto com você, tu Sagatiano, nessa meta do canal. Conto com você, é muito importante sempre interagir aqui no canal, né, galera? Lembrando, trazendo para o trecho aqui, ontem no programa Jogo Tático, o presidente Mário Marroquim falando sobre o CRB sendo investigado, tanto o CRB como o Asa, né? Superlotação aí de público. Será que aconteceu? Veja que falou aí o presidente Mário Marroquim, ressaltando quinta-feira contra o Ceará, terceira fase da Copa do Brasil. Para o jogo quinta-feira, Daniel Paulista tem à disposição aí, né? O Rômulo, o Saimo, o GG e o Jorginho. E com certeza vai com força máxima o Daniel Paulista para esse jogo. E vamos ver o que falou aí o presidente Mário Marroquim aí sobre a situação do CRB aí, sendo investigado aí, superlotação, será que é verdade? Então veja que falou aí o presidente do CRB. Tamo junto, forte abraço. Canal Sem Me Apaixonar, um canal de torcedor. De fato, há um grande equívoco nessa avaliação do Ministério Público, nessa possível investigação aí em relação ao CRB. O estádio não cresceu, o estádio não inchou, não ganhou lugares a mais e você coloca a quantidade permitida sempre pelos órgãos competentes. Houve uma publicação editada por um torcedor, um fake news que criou e pegou os 10 mil ingressos que a gente anunciou lá. O cara fez uma montagem inclusive grosseira, e colocou: o CRB atingiu já 19 mil, vamos lá. E aí o Ministério Público nos notificou, através aí da Polícia Militar também, que como é que o CRB já vendeu 19 mil? E nós fomos, não, isso aqui não existe 19 mil, nós vendemos hoje, tinha vendido naquela época até 12 mil em quebradinho. E explicamos, olha, isso aqui fomos notificados aqui por uma falsificação grosseira de alguém que colocou 19 mil. O Ministério Público disse: não, você se pronuncie e explique. Eu digo: não, está explicado. Vocês estão tomando como base uma publicação que não foi nossa. E aí na notificação que recebemos, eles estão dizendo que inclusive fomos nós que publicamos e não houve isso. E aí, para vamos dizer assim, corroborar essa possível superlotação, que todos estavam lá e todos viram que não houve, existe hoje um elemento importantíssimo, que o clube inclusive colabora com o Ministério Público, o clube inclusive colabora com a Polícia Militar, não só o CRB como o CSA também, e a gente instala câmeras de detecção facial. Ele detecta pessoas a cada 3 minutos, aí eu estou falando tecnicamente, a cada 3 minutos ele faz uma varredura e ele identifica as pessoas. Mas se você tiver, por exemplo, agora, sair para beber água, daqui a 3 minutos você vier, ele vai detectar você de novo. E aí ele detectou 25 mil rostos, mas ele não diz que são rostos repetidos ou não são repetidos. Então, se você passar 10 vezes, ele vai detectar você 10 vezes. Então, ele não tem contagem, ele não serve para contagem. Agora, ele serve como elemento para a Polícia Militar para dizer o seguinte: olha, tem um bandido. Tem um banco de dados da polícia que tem um bandido lá identificado no banco de dados dele. Na hora que passar esse bandido, o detector facial vai acusar e vai ser identificado, vamos dizer assim. Mas quantas vezes você passe lá, que você passar a cada 10 minutos na frente da câmera, a câmera vai filmar você. Então, como é que um Rei Pelé, com a capacidade que a gente vendeu dentro do limite previsto, de menos de 15 mil ingressos vendidos, você identifica 25? Tem alguma coisa errada, não tem? Então, já conversamos, inclusive, já explicamos ao pessoal do Ministério Público que a câmera não serve para contagem, ela serve para identificação. Então isso é simples, aí se houver um bom senso e um entendimento razoável, isso aí é enterrado em 3 minutos. Perfeito, também concordo, presidente. Um abraço, boa noite, Luciano Costa. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui dentro do programa Jogo Tático. Ou seja, o Ministério Público também caiu nessa fake news, né? Dessa página. Pois é, né? Inclusive que essa página já deve ter sido identificada, não é isso, presidente? Eu quero que seja, sabe, Luciano, porque na hora que a gente coloca, eu não queria nem que a gente, quando eu digo assim, que a gente perdesse tempo com isso, porque eu acho que tanto o Ministério Público tem tanta coisa para fazer, como nós do clube, como a Polícia Militar tem tanta coisa. Coloca isso aqui, já que sabe que foi um fake news. Bota logo a Polícia Militar, o setor de inteligência, para investigar, localizar e dar cacete nessa página para derrubar, prender o cara. Agora, não dá para todo mundo perder tempo. O Ministério Público perder tempo, o clube perder tempo, criar uma polêmica imensa para vocês, da imprensa, para todo mundo, todo mundo, aí vão agora, não sei o quê.
Não pode. Já fomos em diversos jogos de CRB e CSA com mais público do que tinha contra o Asa. E nunca teve 25 mil. Ou as pessoas encolheram ou o estádio cresceu. Será que foi? Então tem alguma coisa equivocada. Não é brincadeira. A gente tem que ter seriedade nas coisas. Tem que ter seriedade. Então tem que pular logo isso aí e dizer o seguinte: chega cá, vamos fazer uma investigação. Investiga a polícia militar para saber quem foi. E pronto. E agora, você vai utilizar, por exemplo, contagem. O setor detectou 25 mil faces. Olha, CRB, você colocou 25 mil pessoas. Não. Quem promove o sistema e quem tem domínio sobre o sistema já disse, o sistema não serve para fazer contagem. Ele identifica quantas contagens ele fez, mas ele não diz que não pode ter repetido. Então você pode ter passado 10 vezes, contou você 10 vezes. Ora, simples assim, coisa simples. Então acho que a gente está criando uma polêmica desnecessária e na realidade eu acho que a gente tem muita coisa para fazer de forma correta, séria, para estar perdendo tempo assim com uma coisa, um fake news tão grosseiro desse. Me dá uma pena quando eu vejo aí a gente perdendo tempo com um negócio desse, sinceramente, Luciano. Presidente, saiu do planejamento matemático os 2 jogos do CRB pela Série B do Brasileirão, digo em relação à pontuação, no que vocês tinham planejado para os jogos contra Novo Horizontino e Amazonas? Ô Luciano, vamos iniciar agora esse bate-papo sobre o futebol, é muito, muito bom também. Eu vou dar a vocês aqui 20 minutos para a gente bater um belo papo, tá bom? E ajudando dentro da construção do que... A gente vai falar sobre Série B também, eu gostaria de falar de Série B também. Em relação ao prognóstico de Série B, eu gostaria de ter iniciado a Série B de forma diferente de que iniciei em 2022 e 2023. Gostaria de ter iniciado com 2 vitórias. Tínhamos planos para começar com 2 vitórias, 3, 4, 5. Todo jogo, quando a gente entra para vencer. O jogo contra o Novo Horizontino me doeu muito, muito, porque era um jogo que estávamos com ele controlados, até os 30 do segundo tempo. Eu disse, hoje é dia que a bola não entra, hoje é dia que a gente ganha, ninguém tinha chance, tranquilo, estava dominado o jogo. De repente a gente sofre um gol, e aos 49 minutos e meio sofre o segundo. Ali foi uma ducha de água fria muito grande pra gente, mas foi um jogo onde doeu muito, porque nós tínhamos condições de ter saído do primeiro jogo com 3 pontos contra um adversário direto, iniciando uma Série B com o pé direito. Viemos com a derrota. Conversamos com os jogadores, pedimos, e aí sim, temos planejamento, Luciano, maior que esse. Planejamento é a cada 4 jogos tentar fazer 7 pontos. É o planejamento porque ele tem que ser curto. A gente não pode estar fazendo planejamento somente dos 38 jogos. Eu tenho que dizer, a cada 4 eu tenho que avaliar o que aconteceu. Se eu não atingir na primeira sequência, eu tenho que atingir mais na segunda e assim sucessivamente. E haverá sim oscilação. Haverá sequência de 4 que a gente vai fazer mais de 7 e haverá sequência de 4 que a gente vai fazer menos do que 7. Agora, a gente não vai trazer... e jogou péssimo, jogou péssimo contra o Amazonas. Tivemos muita dificuldade de propor o jogo quando o time joga recuado. Tivemos dificuldade de propor o jogo quando jogou com o Botafogo da Paraíba aqui em Maceió, que jogou também recuado, fez um antijogo. Tivemos dificuldade. Todo mundo viu, eu vi também. A gente viu. A gente precisa aprender e encontrar o caminho de vencer quando o adversário se fecha. Esse sim é um desafio para a gente aprender a fazer. Porque quando o time joga com um time grande, como veio Fortaleza jogar aqui em Maceió e a gente ganhou de 1-0, e o time jogou bem e saiu aplaudido. Quando o time jogou, por exemplo, com o Bahia, que veio aqui abertamente e não merecia ter vencido da gente, e todo mundo disse, parabéns o CRB, jogou um belo jogo contra o Bahia, e jogamos. Terminou o jogo, todo mundo disse, um resultado injusto. Então a gente consegue jogar com um time que joga aberto, sim, porque é a característica do elenco. A gente vai ter que encontrar caminhos. Daniel Paulista vai ter que tirar os coelhos da cartola para buscar o caminho de a gente jogar quando a gente joga com adversários que jogam fechados pra gente. E tivemos essa dificuldade contra o Botafogo e tivemos a dificuldade contra esse jogo. O jogo aconteceu no sábado. Ontem eu tomei café da manhã, 8 horas da manhã, eu estava no CT. Tomando café com o Daniel Paulista, conversando, para tentar entender aí a postura, para tentar entender. E eu queria um pouco mais dos jogadores. Nós cobramos dos jogadores ontem também. Os jogadores se apresentaram ontem, 9h30 da manhã. Nós tivemos uma reunião com eles. A gente precisa ter um pouco mais de alma. Um pouco mais de alma. Eu acho que faltou um pouquinho mais de alma. A bola podia ter entrado, mas eu queria mais. Você pode até perder um jogo, pode acontecer. Mas você tem que terminar o jogo, tipo assim, vibrante. O time parece que está jogando em ritmo de treino.
Então isso eu não gostei. E a gente já conversou com os jogadores, a gente está trabalhando para recuperar esses 2 jogos, que foram 2 jogos ruins, mas eu não trago crise para dentro do grupo, porque não precisa. A gente hoje, e aí ajudando também, Luciano, dentro da construção aí, nossa, da nossa entrevista aí, depois de 25 anos, salvo engano, 27 anos, conseguimos ir para uma semifinal do Campeonato do Nordeste há 2 anos atrás. Salvo engano, depois de 27 anos. CRB e CSA não iam para uma semifinal do Campeonato Nordeste. E eu estou sendo até leviano, porque eu não sei se o CSA foi, mas eu acho que não foi. Depois, a gente foi há 2 anos atrás, a gente foi esse ano de novo. A gente está entre os 4 do Nordeste. Uma missão honrosa pra gente aqui, assim, que a gente hoje está buscando o quê? Buscando uma final do Campeonato Nordeste. Pode acontecer? Lógico que pode. E a dificuldade é gigante. Você vai pegar um Botafogo ou um Bahia, com investimento milionário do Grupo City, jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, acabou de ganhar do Grêmio ontem, tá? E a gente vai jogar um jogo único lá. Então, vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser difícil. E a gente pode passar? É lógico que a gente pode passar. Passamos em jogos difíceis também lá fora. Jogamos o ano passado contra o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense lá. Foi um jogo bonito. Jogamos contra o Palmeiras lá fora. Foi um jogo bonito. Há 2 anos atrás desclassificamos o Ceará lá fora. Foi um jogo bonito nos pênaltis. Muito bem. Vai ter que jogar com inteligência contra o Bahia. Vai ter que jogar. Mas eu acredito. Mas mesmo assim, independente de resultado, estamos em 3 anos vou até dizer, eu estou no meu 3º ano, mas é a 4ª Campeonato Nordeste, para ser justo. Dos 4 campeonatos do Nordeste que eu fiz a gestão, 2, a gente está na semifinal. Então temos que valorizar. O CRB tem um elenco que a gente sabe, que a gente vai conversar sobre o elenco também, que eu vou deixar vocês fazerem as perguntas de vocês aí também, para a gente poder construir o diálogo, para não ser o cara que só eu fale aqui. Mas eu estou extremamente insatisfeito com esse resultado, Luciano. Mas como é um campeonato longo, a gente tem como recuperar. Diferente, por exemplo, de uma Copa do Brasil, e diferente, por exemplo, do Campeonato Nordeste. E esse, Luciano, a gente tem, não é o jogo único, é um jogo contra o Ceará lá em Lô. Então, esse a gente não pode tentar recuperar na frente. Então, são jogos difíceis. O Ceará não é pior do que o CRB, também não é melhor. Também não é melhor. Eu acho que se a gente pudesse ter escolhido um clube no pote 1, eu escolheria o Ceará. Porque o Ceará é fraco? Não, é o menos forte, vamos dizer assim. É o menos forte. Mas não é pior do que o CRB, não. Tá? Eu acho que a gente luta de igual para igual. Pode fazer um bom resultado aqui na quinta-feira? Lógico que pode. Principalmente porque joga com um time grande, tão grande quanto o CRB, que a gente ele não vai jogar fechado, vai jogar aberto. A gente acredita. Tá? Mas não podemos, não temos chance de recuperar depois. Temos que lutar para fazer o resultado na Copa do Brasil aqui, contra o Ceará, para lá fora a gente buscar a nossa classificação e aí sim passar também pela 2ª vez na história do clube para as 8ª de final, que seria maravilhoso para o clube. Tá? Mas estamos hoje numa posição já de estar entre os 32 do Brasil já. Então eu vejo com virtude, eu vejo que a gente está crescendo. Tá? Já a Série B não, a Série B é uma Série B mais longa, são 38 jogos, haverá oscilação. Às vezes time que começa ganhando no início, no final engasga e vice-versa. No ano passado a gente engasgou nos 8 primeiros jogos e no final a gente quase que belisca. Se tivesse tido um pouquinho mais de competência no final, podia ter beliscado mais. Vou até quase que um parênteses para fazer quase que uma brincadeira, mas não é brincadeira, é sério o que eu vou falar. Estamos vivendo um mês de maio com jogos a cada 4 dias, até 3 dias tem jogo, mas tem de 5 também. Mas são 8 jogos, realmente um mês de maio dificílimo pra gente. Mas eu digo sempre o seguinte, que aí é brincadeira quase. Se você não quer que ninguém olhe para sua mulher, tá resolvido o problema. Casa com a mulher feia, ninguém vai olhar para tua mulher. Se você não quer que ninguém assedie os seus jogadores, está resolvido o problema também. Contrata jogador só ruim que ninguém vai assediar jogadores não. E se você não quer ter uma sequência de jogo tão pesada quanto esse, está resolvido o problema. Ou torce pro CSA, ou então vai começar a ser eliminado nas fases. Como a gente quer continuar tendo uma tabela dessa cheia no mês de junho, eu quero passar de fase também, Boroni, de novo. Eu quero que em junho a gente se lasque mesmo assim para jogar de novo 8 jogos em junho. Porque pior do que a gente tá, por exemplo, Fortaleza, que além desses campeonatos todos que a gente tem, ainda tem a Sul-Americana. Lógico, o Fortaleza tem um elenco mais robusto. Tem, mas eu acho, e aí eu tô falando agora um pouquinho pra gente voltar entrando em elenco, não acho que a gente tem que tirar o pé em campeonato nenhum, não acho.
O treinador, evidentemente, quando ele tem, e a gente está tratando, por exemplo, o Jorginho, o caso do Jorginho específico, estamos tratando o Jorginho para não deixar ele entrar em campo, ainda com a lesão sem estar curada, para que ele possa, vamos dizer assim, entrar sendo o Jorginho que a gente espera e que conhece. Então, o GG teve um problema com a filhinha dele. A filhinha dele foi para o hospital na véspera do jogo, estava internado, não melhorou, piorando, não sei o quê. Você vai dizer qual é a cabeça que o cara tinha para jogar. Não tinha cabeça para jogar. É problema familiar. Pode acontecer. Mas a gente trouxe um Raí, um menino do Botafogo, um camisa 10 do Botafogo, uma baita de uma esperança do Botafogo, tá? Que jogou Libertadores esse ano, o clássico carioca Fluminense e Botafogo, ele era o camisa 10 do Botafogo, então o menino tem muita capacidade e lastro para evoluir. Entrou, acho que não comprometeu o jogo com a gente, fez um bom jogo enquanto jogou, acho que tem muito a contribuir. Então a gente tem, por exemplo, temos 2 laterais direitos, beleza. A gente tem o Matheus Ribeiro e Hereda. O Matheus Ribeiro, agora eu recebi consulta do Goiás para levar ele, antes do fechamento da janela. Na zaga, a gente teve o azar da lesão do Heron, que daqui a 45 dias ele retorna, tá? Mas a gente teve uma contratura na coluna do Simon na semana passada, tirou ele do jogo. Ele já treinou, já vai entrar em campo de novo, graças a Deus. Então a gente tem Simon, a gente tem Alemão, a gente tem o Gustavo Henrique e, evidentemente, a gente tem o Darlison, que já jogou um ano de Red Bull, um menino que tem muito lastro evolutivo, canhoto, zagueiro canhoto, prata da casa. Então a gente tem 4 zagueiros. Eu ainda ia tentar trazer mais um, mas não consegui, porque estava tudo fechado. E no final, o jogador, zagueiro do Botafogo, chamado Jefferson, ele disse, não quero ir, quero ficar, não quero ir para o CRB. Mas a gente tentou, inclusive, trazer ele. Então, depois a gente vai falar sobre quem a gente não conseguiu ou quem a gente conseguiu. Vocês vão poder perguntar e a gente vai responder, evidentemente. E vou responder tudo aqui, porque eu não sou baú, eu não guardo as informações, eu passo para vocês as informações. Posso não concordar e vocês podem não concordar com tudo. Mas, no meio de campo, a gente tem, sim, lateral esquerda, trouxemos o Jorge, que também está recuperado clinicamente. A recuperação dele hoje é apenas física, tá? Porque a gente precisa de mais um elemento ali na esquerda, juntamente com o Formiga. Porque o menino o Eric, com 18 anos de idade, a gente tem receio até de colocar ele numa fogueira e de repente queimar a carreira do menino. Lógico que ele entra quando tiver que entrar, como entrou os outros minutos. Mas, numa necessidade de jogo, ele vai entrar, mas no dia a dia a gente está preservando ele. Já, porque é muito novo, acabou de fazer 18 anos agora. Temos 2 volantes, Falcão e João Pedro. Falcão, a Série A queria ele. A gente segurou Falcão. A gente tem que entender quem é que a gente segurou. Não é só quem a gente não trouxe, não. É quem a gente conseguiu segurar. Falcão teve proposta para sair também, e a gente segurou. Além dos 2, eu tenho Baranha. Então trazer hoje um terceiro ou primeiro volante não valia a pena, porque a gente tem um menino para dar rodagem numa Série B. O segundo volante, a gente tem o Caio César, a gente tem o Rômulo, que também já está apto para esse jogo, além do Lucas Caliel, uma grata surpresa, inclusive. Um dos meninos que tem se destacado nos treinos. É um camisa 8. Bora lá, GG faz camisa 8 também, numa necessidade. Tem mais um terceiro. Já o camisa 10, a gente tem 3 jogadores que fazem o camisa 10. A gente tem Jorginho, GG e Raí. Na frente, Anselmo Ramon, temos o Getúlio, tem o João Neto. Tanto Getúlio como o João Neto faz um falso beirada. E aí sim, desejamos e procuramos muito no mercado um beirada de qualidade parecida com a do e característica parecida com a do Léo Pereira. Porque o Léo Pereira, durante um campeonato, vai sofrer oscilação, vai ter jogo que ele vai se lesionar, vai ter jogo que vai ter expulso ou levar um terceiro cartão amarelo, e a gente não pode ficar dependente de um jogador só. Tivemos imensas dificuldades em relação a isso. E aí, Borão, eu estou talvez entrando já um pouquinho mais em outras perguntas. Eu vou parar para a gente voltar a falar sobre os beiradas, mas dizer a você que eu não tenho pretensão nenhuma de fazer, eu e evidentemente o departamento técnico, fazer rodízio. Revezamento, não é revezamento o nome não é revezamento. Rodízio. Preservar jogador de A ou B, não. E na hora que a gente substituir um que pode fazer esse rodízio, vai substituir por um que tenha qualidade. Então eu substituir, por exemplo, um Jorginho por um GG ou por um Raí, vai acontecer, mas não necessariamente cai o rendimento, não é o que eu quero e não é o que a gente imagina. Na hora que você vai substituir um Caio César por um Rômulo, então a gente entende que tem alguns jogadores que você vai poder fazer um rodízio tranquilo,
sem cair rendimento. Mas, evidentemente, muda, às vezes, característica de um para outro, não tenha dúvida, tá? Vamos falar um pouquinho já sobre beirada, vou deixar vocês aí, mas não tem preservação, a gente não vai fazer, não pode priorizar campeonatos, porque a Série B hoje é talvez o campeonato dos 3 hoje, talvez, eu estou falando talvez, é a opinião minha, e eu respeito qualquer opinião contrária, é o campeonato hoje que a gente tem, vamos dizer assim, o objetivo mais focado é subir para a Série A na Série B. Todo mundo tem, e tá perto, por exemplo, mais fácil é ser campeão do Nordeste, lógico, só faltam, vamos dizer assim, 3 jogos, que seria ganhar do Bahia e fazer 2 finais, lógico, por isso que a gente não pode preservar nada. E Copa do Brasil, imagine passar aí do Ceará, o que não é improvável, por isso que eu disse que nem somos melhores nem piores do que o Ceará, acho que a gente tá de pau a pau, igual com o Ceará, tá? Depois você vai pegar o quê? Você vai pegar, tá entre os 16 do Brasil, você não tem o que fazer, você vai pegar sempre pedreira, e as chances vão diminuindo, porque evidentemente você não vai dizer que o CRB vai ter o mesmo nível competitivo de um Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, do Fluminense, Flamengo, não vai, né? Mas quanto mais longe a gente puder ir, melhor, e não é só, Boroni, a parte financeira não, é a parte desportiva, é a parte de estar na mídia, é a parte, a gente tem que valorizar onde a gente está hoje. Estamos hoje numa fase da Copa do Brasil, já entre os 32, tá? E estamos bem, e estamos hoje na semifinal do Campeonato Nordeste. Há 2 anos tivemos de novo, coisa que fazia 25 anos que ninguém ia. Então, de fato, acabamos de ser tricampeão alagoano. A gente ainda tem que valorizar o que a gente está fazendo, garantimos calendário para o ano que vem. Então, há um trabalho todo a ser feito. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o beirada quando vocês aí acharem que a gente chegou nesse momento. Ô, presidente, exatamente isso, o senhor já explanou aí com muita propriedade, posição por posição, em relação à questão de elenco, que realmente é uma pauta que está muito levantada pelos torcedores em relação às reposições do time do CRB, como o senhor falou muitas vezes. O time do CRB já mostrou muita qualidade. Hoje está na vitrine, hoje realmente entre os melhores do Brasil na Copa do Brasil, é semifinalista da Copa do Nordeste e entra na Série B como a própria grande mídia já coloca como um dos candidatos ao acesso, vai brigar ali na primeira página da tabela. Mas em relação à questão do mercado da bola, presidente, a janela fechou, o senhor não pode mais trazer ninguém agora no momento. Eu queria que o senhor passasse para o torcedor como é que foi esse trabalho. O senhor esteve junto do departamento de futebol, do Thiago e todo mundo que participa, do próprio Daniel Paulista, que em 2 coletivas falou que estava muito satisfeito, queria passar uma borracha nessa situação de mercado da bola. Eu queria que o senhor, como participou ativamente desse mercado da bola, falasse para o torcedor quais foram as principais dificuldades que o CRB encontrou para não trazer mais reforços, como foi com o caso do zagueiro que o senhor falou do Botafogo, que não quis vir, não teve um plano B, um plano C, outras posições também, um beirada que o senhor falou, vai explicar também, que tentou trazer das qualidades do Léo Pereira e não conseguiu trazer, e agora só vai vir em julho e vai ter essa maratona imensa de jogos em maio, em junho, e por conta de talvez falta de algum jogador, alguma peça fundamental, o CRB pode tropeçar em alguma situação. Eu queria que o senhor falasse dessa atuação do CRB no mercado da bola, já que o CRB é um time hoje financeiramente que pode brigar sim com clubes aqui do nosso eixo. E pegando o gancho do Júnior, presidente, se teve também aquele jogadores que vocês ofereceram e o Daniel Paulista disse não serve não para esse momento, para esse meu modelo de jogo. Lógico, eu vou transitar exatamente em cima dessas perguntas aí. Lógico que todos os nomes que a gente disponibilizou passaram no crivo da comissão técnica. E alguns nomes que a gente às vezes tem convicção ou que a gente gosta, o próprio Daniel entende que, olha, eu não gostaria de ter esse jogador aqui comigo, porque eu não acho que ele tem a característica que me agrade. E aí, lógico que o mercado vai restringindo. Então, quando você vai ao mercado, e outra coisa, amigos do programa, Esquadrão. Me fugiu até. Oi? Esquadrão 89. Esquadrão, perdão, me perdoe aí, Esquadrão, a cabeça aqui. Do Esquadrão, o CRB sempre foi atrás do mercado para buscar os melhores. A briga foi grande. Vou dar um exemplo a vocês. Eu tentei o Ayrton do Atlético Goianiense. Opa! Daniel, tu quer? Quero. A gente cravou. Departamento de futebol. Não estou falando somente do diretor de futebol, não, tá? Thiago Paz é um. Quem faz o monitoramento aí é Felipe, Gabriel e Vitor. Eu tenho 3 que fazem pesquisa do mercado de avaliação e vão trazendo nomes. Se o Thiago também vai por um lado, eu vou por outro, e o Daniel Paulista vai por outro.
busca todo, joga o nome na mesa, jogamos o Ayrton, todo mundo tinha interesse, Atlético Goianiense. Aí o que é que acontece? O Guarani entrou na parada e o Atlético Goianiense comprou o Derek. Entrou como moeda de troca na negociação. Paulinho Boia, negociação avançou, mas aí a janela internacional estava fechada, não podia trazer. Matheus Regis do São Bernardo, liguei para o presidente do São Bernardo, Roberto, falei com ele direto. Rapaz, está aqui, não sei o que, esse presidente. A proposta da Ponte Preta para o jogador é irrecusável. Eu acho que ele era melhor ir para o CRB. Eu já disse a ele que era melhor para o CRB. Mas era assim, estou dando um exemplo para você. Não, eu botei R$100, a Ponte Preta botou R$150. Eu botou 1,5 vezes o salário. E o salário da gente já era acima do que ele ganhava lá no São Bernardo. Teve nomes que a gente cravou, e o Daniel Paulista disse, esse eu não quero. Teve nomes que a gente cravou, o jogador não quis vir. Vamos lá, quem é, para a gente se lembrar. Zé Hugo, do Vitória. Tentamos Zé Hugo do Vitória, não deu certo, não quis vir, não pôde. Vitória quis ficar com ele, inclusive para a Série A. A gente às vezes fala muito do que a gente não conseguiu, mas é muito importante que o torcedor e vocês, por exemplo, a gente está falando de um clube como o Ceará, com um orçamento de 150 milhões, 5 vezes mais do que o nosso. Sabe quantos jogadores do Ceará trouxe agora nessa janela? Alguém tem noção aí, não? Eu vou dar essa informação. O goleiro e um volante. E aí? Mas porque o mercado não tinha, o mercado está carente dessa posição de beirada. Estou falando dos beiradas aqui, assim, para vocês entenderem. Até um jogador que passou por a gente aqui, assim, que nós entendíamos que poderia nos ajudar, embora que parte da imprensa, parte da torcida não ache, mas eu acho que tinha características, sim, de nos ajudar. Pablo Diego. Tentamos trazer Pablo Diego, mas ele permaneceu no Sport, porque o Sport disse, eu não vou liberar porque eu não tenho quem buscar no mercado. Rafinha da Tombense, a Tombense não liberou. Isaac do Fluminense, o Fluminense não liberou. Eu tentei trazer algumas apostas. Tem o Barata do Botafogo, que jogou conosco aqui aliás, do Maranhão. Barata do Maranhão. Só que a janela fechava na sexta e ele tinha a final lá no domingo. Ele disse, eu não vou liberar, não sai, o jogador não sai. Ele vai fazer a final comigo, contra o Sampaio Corrêa. Eu nem sei quem foi campeão, mas atrapalhou, não liberou, mas era uma aposta. Se destacou no Campeonato do Nordeste. Então, a gente estava com o radar aberto. Eric Marcos, o Vasco não liberou. Jader do Atlético Paranaense, não liberou. Cleiton do Juventude bateu na trave. Até o último dia a gente estava tentando. O Juventude disse, eu não vou liberar porque eu não tenho quem trazer. Eric Castilho, que estava no Vitória, tentamos também. O Vitória não liberou, não saiu. O Goiás, por exemplo, só tem o Paulo Baia. Tá? Pra você ter ideia, você sabe quem é que o Goiás contratou de beirada? O reserva do ABC no ano passado, o Elton, que foi prestado pelo Red Bull. Para vocês entenderem qual é a dificuldade do mercado. Nem a gente encontrou, nem ninguém encontrou. Não faltou dinheiro para a gente ir ao mercado. A gente ampliou, lógico que a gente não tinha dinheiro ilimitado, mas tinha um limite. Mas o limite é alto. O sarrafo, eu subi o sarrafo. Tá? Ficou valores acima de 3 dígitos para dizer assim, vai lá no mercado buscar. Não encontramos o cara. Vai trazer qualquer um para inchar o elenco e trazer? Não, o próprio Daniel Paulista disse, olha, nós não estamos a pé, a gente também não está a pé. A gente tem um elenco que suporta, a gente tem um elenco com características, eu tenho o Mike, tem o Labandeira, que jogou o ano passado 2 anos no Sport e que ainda não rendeu o que deveria render, mas vai render, tá lá. A gente tem os outros que trouxemos agora, o próprio Raí faz beirada, o Getúlio faz beirada também, numa necessidade. Tem o Léo Pereira também. E aí a gente vai ter que adaptar o jogo com o que se tem. Vai ter que fazer do limão a limonada. Ah, por que não encontrou? Porque não se encontrou no mercado. O mercado tem carência disso aí. O Sport, às vezes, quem tem mais beirada talvez seja o Sport. Salário do Romarinho é 200 mil, minha gente. A gente tem que entender também que, além de tudo, a gente tem limitação financeira. Não dá para você competir com alguns clubes com um orçamento muito maior do que a gente. Não dá para você fazer futebol, por exemplo, como a gente jogou agora contra o Amazonas, no sábado, 5 horas da tarde, e ter 5 mil de prejuízo. Não dá para fazer futebol assim, gente. Então a gente tem que entender o limite da gente, o espaço que a gente tem. Mesmo assim, eu não estou culpando torcida, não, viu? Eu estou dizendo realidade financeira. Esse futebol se faz com dinheiro. Graças a Deus a gente está buscando alternativas para não depender. E por isso que a gente baixa o ingresso. Por isso que a gente diz que o torcedor vai para o campo, vai ajudar. Porque a gente precisa desportivamente do torcedor dentro de campo, ajudando a gente. Mas não posso ter um sábado de tarde com 4, 5 mil pessoas no estádio. 5 horas da tarde, no sábado, estreia do CRB na Série B.
Não existe. A gente precisa disso também, tem que cobrar o outro lado também. A gente tá em 3 competições nacionais, com calendário cheíssimo, como o Boroni inclusive falou aí sobre o mês de maio. A gente precisa de ajuda desportiva, precisa encher os estádios, precisa ser o 12º jogador em campo. Quinta-feira a gente tem um jogo maravilhoso, eu consegui colocar o horário para 8h30 da noite. Ninguém reclama que é 7 horas que não dá tempo de sair do trabalho, ninguém reclama que é 9h30 que vai chegar meia-noite em casa. Precisamos encher o estádio, a gente precisa mudar essa retórica. Eu não tenho crise dentro do clube, eu tenho avaliações aí e não fecho os olhos para o que está errado. Jogou bem? Não jogou bem. Eu mesmo vou criticar. Não jogou bem assim, errou por causa disso, fez isso. Sei que a gente precisava de mais um atacante de beirada. Gostaria muito de ter trazido. Agora, trazer para inchar o elenco, duas posições que eu gostaria de ter trazido e não trouxemos. Mais um zagueiro, porque o Heron só volta daqui a 45 dias. E eu gostaria de ter mais um zagueiro por conta disso. E batendo, tinha 2 engatilhados até 24 horas antes. E deu errado 24 horas antes, os 2. Eu tinha plano A e plano B. Não tinha plano C. E deu errado, e aí sim, os outros que ficaram, vamos dizer assim, não tinham validação de todo mundo, e aí não adiantava trazer um outro com qualidade inferior que a gente tem, não adianta mesmo. E o outro era uma posição de um atacante de beirada, que nós gostaríamos muito, mas trouxemos também, quer queira, quer não queira, um atacante que faz essa função, assim, mais parecida até com o Mike, um beirada mais construtor, que é o Getúlio, que joga de beirada, joga de centroavante também. O próprio João Neto joga de centroavante, joga de beirada também. Então a gente tem que começar a botar essa turma para rodar, para jogar, porque é com ela que a gente tem. E foi uma frase que o Daniel me passou. O Daniel disse, presidente, para trazer quem não presta, não vamos trazer, porque é melhor a gente ficar com quem a gente tem, porque a gente não está a pé. Nosso time tem um elenco competitivo, a gente tem peças que eu acredito nela. Então, vamos trabalhar o elenco que a gente tem, vamos trabalhar para que eles voltem a ter a performance necessária. Mas eu tenho certeza de que a gente vai competir nessa Série B. E vai sim, Luciano, aí, vai bater com os prognósticos que tinham do CRB fazer uma baita de uma Série B. Eu ainda espero aí que a gente consiga resultados positivos nessa sequência de Série B para brigar lá em cima rapidamente. Não vou deixar acontecer o que aconteceu no ano passado, de passar 8 jogos para conseguir 4 pontos, 5 pontos como a gente teve, de jeito nenhum. Bora lá, ele tem um leque de opções na mão, é como o cara que joga carteado, o cara tem às vezes a carta que às vezes ele vai utilizar na frente, não está utilizando aqui agora, mas são jogadores que estão sendo pouco utilizados, porque ele entende, e aí eu tenho que respeitar ele entende que tem outros que estão, vamos dizer assim, com uma qualidade acima, ou então estão com performance acima. Vamos lá, estou dando um exemplo agora do Helder, entrou em algumas partidas com a gente aqui, não agradou porque perdeu um gol aqui, mas teve chance, teve uma que ele teve 3 chances, então posicionalmente ele foi muito bem. Deu azar, inclusive, teve uma que o goleiro pegou pelo rabo da gata. Um jogo contra o Botafogo. Na pequena área. Foi mérito pra mim do goleiro. Tá? Mas é um jogador que o ano passado botou a bola pra dentro no Vitória. É um jogador que o ano passado fez uma Série B pelo Vitória, que foi campeão, era o reserva do Gamalho. Muito bem. Tem lenha pra queimar? Lógico que tem. É um profissional, não falta treino, tá lá treinando todo dia. Vai chegar uma hora que ele vai ser utilizado e vai dar certo, a bola dele já entrou inclusive no Alagoano, fez um gol com a gente no Alagoano, inclusive. Então, acredito eu que alguns jogadores que tiveram pouco espaço continuam treinando e vão evoluindo. Vou dar um exemplo de um jogador que ressurgiu, Dentinho, que é um beirada que a gente trouxe, de 21 anos de idade, que praticamente estava fora dos planos para dar continuidade na Série B, fez uma baita semana de treino e o Daniel Paulista disse, vou relacioná-lo, porque ele mereceu. E evidentemente não teve oportunidade de entrar durante o jogo, mas se entrasse podia ser que surpreendesse. Então são jogadores e a gente precisa ter isso aí. De repente você tem um outro que se machuca aí, mas a gente tem um elenco enxuto, Luciano. A gente não tem um elenco inchado, que às vezes você com um elenco muito grande, você tem dificuldade até de treinar. Você com um elenco de 35 pessoas lá dentro, o treinador não tem nem como fazer a gestão de treino. Tem grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 3 não tem nem espaço para poder treinar. Ele é destreinado, é o contrário, ele passa a ser destreinado, porque ele não tem espaço de participar dos coletivos. Você só tem 22 no coletivo. Você está em um grupo de 30, 35, você tem que ter um grupo que o reserva tenha uma qualidade similar ao titular. Ou, às vezes, até o que eu acho que deveria ser titular está na reserva, que diferente do treinador, acontece também.
Mas você também não pode ter 22 no mesmo nível. A gente não consegue financeiramente. Nenhum clube no mundo consegue. Nenhum clube. Os clubes que tem, por exemplo, estou dando um exemplo. O Flamengo tem lá o seu titular, o camisa 10. Ele não tem dois iguais. Ele tem o titular e o outro é reserva. Se fosse igual, era titular. Então, mas tem níveis maiores de jogador. A gente não consegue ter 22 no alto nível. Tá? Às vezes tem posição que você não tem. Dois, você dizer assim, o reserva está no mesmo nível. Não. Mas certamente, se o treinador olhar para o banco hoje, ele tem quem colocar numa posição que não vai alterar a performance, ou pelo menos mantém. Então, a manutenção de alguns jogadores que a gente entende, vocês entendem, a imprensa entende, e o torcedor, não quero jogador tal, tá fazendo o que aqui? Calma. Em determinado momento ele pode ser útil. E a gente tem ele dentro do elenco. Eu vou dizer, você não presta. Aí tá bom. Um dia que eu precisar do cara, eu digo o que o cara? Ei, vem pra cá. Não, eu tava brincando. Que conversa, pô? Primeiro, eu tenho um contrato com o cara. Eu tenho um contrato. Se ele receber uma proposta e puder sair, e o treinador não quiser, tá bom, tudo bem, pode ir. Mas se ele não recebeu proposta, faz parte do meu grupo e tem contrato comigo, tu acha que eu vou falar mal do cara? Tu acha que eu vou chegar pra você? Eu não queria jogador tal, não. Nem se você me perguntasse aqui, Luciano. Porque senão amanhã, um dia que eu precisasse dele numa necessidade, esse cara vai dizer o que pra gente? E vai fazer o que em campo? Então a gente tem que ter cuidado e, vamos dizer, responsabilidade com o que eu vou falar e com o que a gente vai fazer aqui, para eu não estar trazendo um problema para mim interno. Você chegar aqui para dizer assim, estou dando um exemplo, o Anselmo Ramon não presta, a gente não quer o Anselmo Ramon. Tá certo, tá bom. Eu chego amanhã, eu estou precisando do Anselmo Ramon, vou dizer o que o cara? O que é que esse cara vai entender da minha entrevista? A gente tem que ter responsabilidade ao falar, porque se ele é do grupo, faz parte do grupo, pode não estar nem sendo utilizado agora. Mas em determinado momento a gente pode precisar sim. E quem sabe não seja esse jogador que nem numa oportunidade que ele venha a ter na frente, seja um diferencial. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Gosto muito dos 4 meninos que estão entrando. Tem 5 que estão participando ativamente do profissional. E aí sim, eu tenho Darlison, eu tenho Baranha, eu tenho Lucas Caliel e eu tenho o Rodriguinho. Esses 5 e o Eric. Esses 5 estão participando ativamente, ganhando muito lastro competitivo, lastro de treino. Acredito que terão a oportunidade de estar com a gente numa Série B, jogando várias partidas, como já jogou o Lucas Caliel esse jogo, como já jogou alguns minutos poucos o menino Eric também. Mas acredito sim que a gente vai ter alguns garotos desse aí também, vestindo a camisa do CRB, valorizando a base, coisa que às vezes a gente reclama que não bota. Tá aí. Tem 4 hoje, 5 servindo ao profissional. Quero o ano que vem ter mais, mas eu tenho que dar chance a eles. Bom, vamos lá, vamos dar mais sequência. Pode fazer pergunta. Presidente, pergunta aqui do torcedor do CRB. Luciano, pergunta ao presidente Marroquim se procede a informação que o clube hoje trabalha com orçamento anual girando em torno de 30 milhões de reais. É isso, presidente? Luciano, deixa eu lhe dizer, em relação ao orçamento de clube, quanto recebe, quanto não recebe, eu vou evitar, embora que eu vou publicar os balanços, tá? Mas eu gosto de passar para o conselho. A minha é bom até que a gente diga, a minha obrigação legal é passar para o conselho divulga, é assim que funciona. Mas, de fato, quando eu monto o orçamento, e aí sim eu estou falando como engenheiro, eu estou falando como um cara que trabalha com a área de exatas, eu gosto de trabalhar com planilha. Tá? Não gosto de trabalhar sem planilha. Tá? Eu gosto de ter... se passar, ótimo. Se eu receber, ótimo. Mas tem coisas que previsão de receita, não entra na minha conta. Porque se não acontecer, e aí sim, ajudando você na construção que você da pergunta que você está fazendo, e independente do torcedor ter perguntado ou não ter perguntado, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que cabe, tá? Quem contou com alguns recursos da Liga Forte União para pagar a conta, está vivendo uma dificuldade imensa, porque ela não aconteceu, a segunda parcela ou a retenção. Eu tenho hoje um problema no Ceará. O Ceará está com dificuldade financeira, Avaí, Sport, tá? São vários times da Série B que eu estou dizendo que são meus amigos e a gente conversa muito. Há um desespero financeiro. O CRB não. O CRB a gente tem um equilíbrio financeiro. Mas tem um orçamento que eu planejo, mas tem um orçamento que eu posso chegar. Então, se eu tenho um planejamento esse ano de 30 milhões, tá bom, pode ser que eu receba até 40.
se eu receber lá na Liga Forte União, se eu receber, sair os patrocínios completos, tudo. Mas e se não acontecer? E se não acontecer? Eu vou trabalhar como está acontecendo hoje aí, que eu vi alguns clubes da Série B indo ao mercado, inclusive financeiro, tirar empréstimos para pagar a conta do dia a dia. Faço nada. Sabe, Luciano? Faço não. Bom, eu até queria dizer, Luciano, o seguinte: estamos com 46 minutos. Minha esposa já está me cobrando aqui, minha família está cobrando. São 46 minutos. Então atenda. Você tem direito a mais uma pergunta aí, Luciano, aí só para a gente fechar, mas eu quero dizer que o orçamento do clube projetado de despesa em torno de 30 milhões de reais, podendo evidentemente ter variações. E evidentemente alguns recursos que a gente recebe, se acontecerem, não necessariamente terá que ser aplicado 100% em contratação de jogador. Alguns, sim. Outros serão utilizados na ampliação de melhoria de estrutura no clube como um todo, patrimonial, estou falando, tá? Então a gente trabalha aí com planejamento do que pode acontecer, sim. E se as coisas todas previstas acontecerem, ótimo. Teremos mais lastro para a contratação. Na janela, estamos trabalhando para que essa janela próxima a gente consiga, sim, ir atrás desse beirada. É possível que a Série A, nessa janela, libere, faça aí alguns beiradas que não renderam o suficiente. Há sempre uma movimentação muito grande nessa janela, mais do que essa agora, primeira. Porque essa primeira, a gente teve uma concorrência muito grande, que esse ano a gente teve 7 paulistas na Série B. E vários jogadores do Paulistão, antigamente, vinham pra gente. Acabava o Paulistão, não, o cara vai fazer, não, vou fazer o Paulistão depois, eu vou pros clubes. Não aconteceu. Aconteceu esse ano um fato diferente. Esses clubes estavam lá e tem muitos paulistas na Série C, como São Bernardo, como fugiu agora um outro aí também que está lá na Série C, que reteve talentos que os caras não querem liberar. Então, às vezes, está na Série C, mas tem contrato. O presidente, mas o CRB para essa segunda janela, já tem jogadores apalavrados ou com pré-contratos assinados? Não, nenhum. Até porque ninguém sabe quem é que vai ser liberado, sabe, Luciano? Não é assim o que a gente quer. Estou dando um exemplo a você. Eu vou inventar. O Castilho, Eric Castilho, do Vitória. Pô, eu queria o Eric Castilho, mas não deu certo. Pode ser que dê nessa janela próxima? Pode. Eu vou continuar tentando. Pode ser que ele, no Vitória, comece a disparar, a fazer gol, a dar assistência, e o Vitória diga assim, não sai nem por decreto. Não sai. E não sai. Então, não é algo assim garantido para ninguém. É possível que a janela internacional abra, que aí acontece, Luciano, um outro fato, da gente conseguir trazer alguns jogadores de fora, tá, que não estão aqui. Aconteceu esse ano, trazer o Caio César, e acho que até o ano passado, me foge aqui a memória, mas a gente trouxe jogadores também o ano passado. Então, pode ser que a gente consiga fazer alguma transação até internacional, de repatriar algum brasileiro que esteja fora, insatisfeito, alguma coisa assim. Mas não tem hoje, no momento, ninguém que a gente diga assim, hoje você tem. Não, a gente tem hoje o capital financeiro, a gente tem o dinheiro pronto para trazer um beirada, ou dois até. Mas não tinha essa peça, não tinha esse elemento. Mas a gente tem convicção de que no meio do ano há sim uma mudança muito maior do que nessa janela agora. Porque alguns jogadores aí de Série A não irão performar e eles vão emprestar. Bom, eu não agradeço aí, viu, o presidente, tem só a última pergunta do Henrique Melo aqui, rapidinho. Boa noite, presidente. É a última. Boa noite, presidente. Pra gente finalizar... Eu deixar você sem fazer pergunta, era? Presidente, mas vamos lá. Pra gente finalizar, ano de eleição no clube. O senhor já definiu com relação à questão da reeleição? Vai buscar uma reeleição no clube, presidente? Isso na realidade não é nem uma decisão só minha, sabe, Henrique? Essa é uma decisão do grupo, até porque nós fazemos parte de um grande grupo. Nós temos... praticamente aí uns 15 conselheiros que gravitam ao meu redor, trabalhando no clube efetivamente, e eu sou uma pessoa de grupo. Hoje o entendimento é de que a gente deve sim dar continuidade à gestão, sim. Tá? Há uma conversa também com os nossos conselheiros aí, entendendo que o trabalho que está sendo feito no clube é um bom trabalho. Então, hoje por hoje, a gente entende que a gente dá continuidade sim a mais 4 anos aí para dar sequência. Mas tudo está em aberto, eu faço parte de grupo, a gente pode conversar aí, mas hoje eu entendo que é necessário sim uma sequência e evidentemente vai passar aí
um bate-papo com os meus parceiros conselheiros, a gente montar uma boa diretoria, como foi essa, por sinal, como é essa, por sinal, tá? Pessoas que me ajudam, inclusive o ex-presidente Marco Barbosa me ajuda muito, está sempre conosco, contribuindo bastante na nossa gestão, tá? Conversamos sobre jogadores, conversamos sobre renovações. Então acho que isso é um fator diferente no CRB como um clube, que a gente não vive as turras no extracampo. Então a gente senta toda vez que a gente precisa do deputado, o deputado está junto, nos ajudando. Passou 10 anos no clube fazendo um trabalho belíssimo e hoje consegue trazer para a nossa gestão informações preciosas, dicas interessantes. Vocês podiam fazer assim, podia fazer assado, que a gente utiliza sempre. Então, não há assim não há uma oposição dentro do clube para haver uma briga. Muito pelo contrário, há uma harmonia imensa e isso tem feito todo o diferencial do CRB para ele estar no patamar que está hoje. É porque é uma construção harmônica entre todos os conselheiros, dos quais eu muito me orgulho de fazer parte.